E aí pessoal, beleza? Continuando então aqui aprendendo sobre as especialidades, vamos falar sobre a especialidade de vida familiar, uma especialidade que ela é das atividades missionárias e comunitárias. Ela foi feita em 1975 pela Conferência Geral. E é interessante que ela vai colocar através de alguns requisitos, ao todo 10 requisitos, sobre como que deve ser um lar dentro, como deve ser a vida familiar, como deve ser o lar regido pelas coisas de Deus, pelos caminhos de Deus. Todos nós dentro de casa temos um papel específico, um papel super importante, e é interessante ver que temos três em especial que estão sempre dentro de todos os lares: o pai, a mãe e os filhos. Apesar de termos na sociedade hoje diversidade muito grande em relação a isso, uma família tradicional é um pai, uma mãe e um filho. Ellen White, no seu livro Lar Adventista, ela divide algumas partes, alguns capítulos relacionados a pai, mãe e filhos. Aos pais, ele está dentro das páginas 211 até a página 230. E é interessante que ela coloca que o pai ele deve ser regido, acima de todas as coisas, pelo amor e pelo temor de Deus, para que ele consiga guiar os filhos dentro dos caminhos das palavras de Deus, daquilo que é reto, daquilo que é correto a fazer. Além do mais, o pai ele deve ser o sacerdote do lar. Deve ele ser o intermediador dos seus filhos, assim como Jó era. Jó ele fazia o holocausto. Jó ele era o sacerdote, ele intercedia pelos seus filhos, pelos pecados que eles podiam ter cometido, até aqueles pecados que eles não sabiam que tinham cometido. Então é interessante, nós vemos o papel do pai dentro de casa. A esposa, a mãe, Ellen White, ela separa uma parte um pouco até maior sobre isso. Ela usa a página, desde a página 231 até a página 276, e ela fala que a mulher ela deve ocupar a posição que Deus originalmente lhe designou, a de igualdade junto com o marido. É interessante que hoje a luta por igualdade dentro das famílias, dentro da sociedade, ela é muito grande. Se nós ouvíssemos o que Ellen White já falava há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, nós viveríamos provavelmente numa sociedade muito melhor do que vivemos hoje. A mãe ela é um instrumento que Deus usa para tornar a família mais cristã. Ela fala que a mãe ela tem uma influência muito grande, não só nos filhos, quanto também no seu marido, no seu esposo. E isso é um papel importante para a mãe dentro do lar. Muitos podem então querer dizer, então quer dizer que a mãe ela tem que ficar dentro de casa apenas? Não, não é isso. O que ela está querendo dizer é que a mulher ela tem um papel específico, um papel especial na influência para a criação, tanto do marido e para a criação, tanto dos seus filhos. Tá? Outra coisa importante, os jovens eles têm que consagrar o coração a Deus. Olha que interessante. A gente acaba vendo que Deus ele pede para que os filhos respeitem muito os seus pais, tratem os seus pais da melhor maneira possível. Hoje, se você for no mercado ou se você for no shopping, quer dizer, hoje você não pode fazer isso porque você está em quarentena em casa. Mas quando você for no shopping, quando você for no mercado, eu tenho certeza que você já viu uma situação como essa que eu vou lhe falar. Uma criança quer muito um brinquedo, ou um chocolate, ou um refrigerante, um salgadinho, quer muito até um brócolis, sei lá. Ele quer alguma coisa, ele se joga no chão e faz aquela birra, e chacoalha, se chacoalha, se chacoalha, e grita, e chora, e grita, e chora, faz aquela birra toda, até que a mãe e o pai deem aquilo que ele quer. Deus ele fala que os jovens não devem ser assim. Deus ele fala que os jovens devem ser perseguidores da palavra de Deus. Devem buscar aprender da palavra de Deus tudo aquilo que é mais importante. Sejam lembrados os filhos que não devem ser tratados como se fossem propriedade. Isso é uma dica para os pais. Muitos pais têm os seus filhos como uma propriedade. Ellen White diz que os filhos não são propriedade dos pais, para eles fazerem o que eles bem quiserem. Eles colocaram aquelas crianças no mundo. É obrigação delas cuidar perante Deus. Deus ele fala, através de Paulo, quando fala no livro de Efésios, ele fala o seguinte, vou ler para vocês, Efésios capítulo 6, do verso 1 até o 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Olha que interessante. Ele deixa aí duas dicas importantes. Primeiro, filhos, respeitem os pais de vocês. E segundo, pais, cuidem dos filhos de vocês. Vocês fizeram esses filhos. Então guiem eles, criem eles nos caminhos do Senhor. Provérbios 22:6 é um texto muito conhecido. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, até quando ficar velha não vai se desviar dele. O interessante é que o ensina aqui, ele está direcionado aos pais. Ele está falando assim, pai, ensina seu filho onde deve andar. E ensinar não é apenas direcionar o caminho, é caminhar junto. É muito mais fácil e muito mais prazeroso para um filho aprender quando ele anda com o pai do que quando ele apenas segue o caminho que o pai fala. Aquela coisa, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, faz o que eu mando, porque você faz o que eu faço. O pai ele deve fazer exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. É interessante que depois de entendermos esses três papéis importantes na Bíblia, que fala sobre pai, mãe e filhos, todos nós nos encaixamos em uma dessas características, desses espaços. Se você é pai, você também é filho. Se você é mãe, você também é filho. E se você é filho, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Ou não. Porém, vamos lá. Vamos seguir então. As gerações elas são divididas de algumas maneiras. Se você for as gerações mais comuns que nós mais comumente conhecemos, elas foram divididas após a Segunda Guerra Mundial. Então aquela que vieram dos pais que lutaram a Segunda Guerra Mundial é a geração dos Baby Boomers, que ela vai mais ou menos, gente, lembrando que todas essas datas que eu vou falar daqui para frente, elas são aproximadas. Tudo isso vai variar entre região, localidade que você mora, país que você mora, até às vezes o bairro e a quantidade a qualidade financeira, a tua qualidade, a disposição do que você tem de conjunto de coisas ao seu redor. Tudo isso vai influenciar aonde você se encaixa, mas a grande maioria se encaixa dentro dessa. Entre 1945 até 1964 são os Baby Boomers, aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Os seus filhos é chamado de geração X, que vai mais ou menos de 1965 até 1984. Na sequência vem a geração Y, ou Millennials, que vai de 1985 até mais ou menos 1999, por isso Millennials, da virada do milênio. Depois vem a geração Z, chamada também de Zoomers, que vem do ano 2000 em diante. E se você for procurar em algumas literaturas, ele vai dar algumas diferenças para vocês, algumas gerações diferentes, mais algumas classificações até mais para frente, como nós já estamos no ano de 2020. E a análise de gerações ela é feita de acordo com a atuação da tecnologia junto com a sociedade. Então, de acordo com o que você usa de tecnologia, ou quando você aprendeu, você vai ser classificado numa geração diferente. E por que essas gerações elas são importantes para a vida familiar? Se você parar para pensar, você e seu pai são diferentes, e o seu avô e seu tio e cada um da sua família é uma coisa diferente. Mas é interessante ver que você e o seu amigo da sua idade são bem semelhantes. Na questão de uso, na questão dos costumes, na questão de moralidade. Então, isso são divisões nas gerações. E é muito importante perceber isso por causa que a relação da vida familiar, ela vai muito direcionada à questão de moral, costume, respeito com os mais velhos, educação escolar e relacionamentos, tanto conjugais quanto de namoro. Em relação a essas coisas todas, nós, por exemplo, podemos ver o tipo de música. Se você for comparar o tipo de música que você gosta com o tipo de música que o seu avô gosta ou que o seu pai gosta, são três tipos de músicas diferentes. Você for olhar, por exemplo, o tipo de roupa. Você pode até reparar como você vai à igreja. A roupa que você usa para ir à igreja, muitas vezes você vai ver seu pai falando: nossa, você vai sair com essa roupa mesmo? Mas quando o seu pai era adolescente, tenho certeza que o pai dele falava: mas nossa, você vai sair com essa roupa mesmo? As mesmas questões elas vão passando de geração em geração. Porém, elas são diferentes, mas elas devem ser muito bem avaliadas. Porque, por exemplo, a gente vê muitas pessoas dizendo por aí que a verdade é relativa.
E essa é uma grande mentira que a sociedade te prega. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é única e sempre. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela mostra quem é a verdade. Em João capítulo 8, no verso 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E ainda no livro de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Olha que interessante. Apesar da moralidade, do costume, da relação de namoro, da relação de casamento, do respeito e educação serem bem diferentes da época do seu pai, da época do seu avô, para sua época hoje, a verdade é sempre a mesma: Jesus. E a família, ela deve ser embasada, colocada como base principal, Cristo. Se nós colocarmos todos os nossos aprendizados, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós desejamos fazer, naquilo que Cristo nos ensinou, nós não vamos ter erro em relação à moralidade, apesar das diferenças, nos costumes, apesar das diferenças, e em todo o restante. A gente pode ver, por exemplo, que hoje as gerações elas são muito diferentes. Nós temos as famílias muito diferentes, mas se elas forem colocarem Cristo em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante de prestar atenção é em relação à educação financeira. Já parou para pensar o quanto você gasta dentro da sua casa? Tenho certeza que quando você vai estar no banho ou no telefone, seu pai, sua mãe fica gritando, batendo na porta: "Filho, desliga esse chuveiro", ou "Filho, sai desse celular". Muitas vezes, nós, jovens, não temos noção do quanto custa uma coisa. Eu lembro quando eu era moleque, e eu tinha lá, acho que uns 14, 15 anos, e pela primeira vez, dentro da minha casa, tinha 2 linhas telefônicas. Eu me aproveitava da segunda linha. Ligava para os meus amigos e conversava horas e horas, até vir a primeira conta telefônica. Veio altíssima, altíssima. Meu pai, ele me deu uma bronca tão grande que eu lembro até hoje dessa bronca. Então a gente tem que começar a aprender a saber gastar as coisas. E de quem é a responsabilidade da educação financeira, do gasto dentro de casa? De todos que moram naquela casa. Se mora nessa casa, seu pai, sua mãe, você e mais 2 irmãos, são de vocês 5 a responsabilidade. Se dentro desse lar tem só um filho, mas tem um vô e uma avó que moram juntos, continuam sendo de todos os que moram dentro da casa. E como que essa responsabilidade ela pode ser dividida? Aqueles que estão em idade propícia a trabalhar são aqueles que devem trazer os provedores financeiros de dentro de casa. E os outros? São só os gastadores? Não. São aquelas pessoas que vão saber usar o dinheiro da maneira correta. Muitas vezes nós vamos ao shopping e nós, por causa de querer mostrar para os nossos amigos a roupa que a gente tem, nós vamos numa loja um pouco mais cara, fazemos o nosso pai comprar uma roupa mais cara para que eu possa mostrar para as pessoas o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. E a gente acaba esquecendo o valor do dinheiro. O dinheiro não tem somente o valor daquele que aparece na cédula ou aquele valor que aparece na moeda. É um valor de trabalho. Quanto o seu pai gastou para ganhar aquele salário? Será que aquele dinheiro pode ser jogado, ou dado, ou investido? E é esse o pensamento. Nosso dinheiro não pode ser gastado, tem que ser investido. Em que você tem gasto o seu dinheiro? No que você tem gasto a sua mesada? Somente com lanche? Somente com jogos de internet? Somente com brinquedos? Ou você tem investido no seu pensamento, no seu estudo? Comprou um livro novo ultimamente para você ler? Ou você apenas comprou um jogo? O que você tem feito? É sua responsabilidade gastar o dinheiro que entra dentro de casa da melhor maneira. Mas você vai me dizer, mas eu não recebo dinheiro em mãos para pagar uma conta. Verdade, muitas vezes não acontece isso. Mas eu tenho certeza que você pode ficar menos tempo no telefone, ficar menos tempo no banho, ou quando você for na geladeira pegar alguma coisa para você comer, abre a geladeira rapidamente. Não tem? Fecha. Não deixa ela aberta para pensar. Sabe aquelas pessoas que ficam no banheiro lá pensando 1000 vezes na morte da bezerra? Gente, desliga o chuveiro. Quer pensar? Pensa na cama deitadinho, de luz apagada para economizar luz até. Nós precisamos aprender a economizar. Na sociedade atual que nós vivemos, que é uma sociedade consumista, ela pede e incentiva que nós gastemos mais e mais.
Porém, uma vida baseada e regrada em Cristo, nós percebemos e precisamos perceber que existem coisas mais importantes. Então, um bom relacionamento, uma boa vida familiar é muito melhor do que, às vezes, um sapato novo ou um tênis caro. Você tem o melhor tênis do mundo e a pior relação com o seu pai, do que adiantou. Outra coisa importante de nós lembrarmos é o lazer. Na Constituição Federal Brasileira, o lazer ele é separado por lei, dizendo que é seu direito. É um direito, só que é um direito subjetivo. Por quê? A sociedade ela não tem como dizer o que é lazer ou o que não é lazer. Assim como eu disse sobre a questão dos costumes e morais, muitas coisas dos costumes de hoje em dia, eles são bons para uns e ruins para outros. Se você for entrar na questão de gêneros musicais, nós vamos ver umas diferenças muito grandes. Eu lembro quando entrou a primeira vez a questão de guitarras e baterias dentro da igreja. Foi uma briga gigantesca dentro da igreja. Por quê? Porque tinha uma ala jovem que falava, isso mesmo, vamos tocar bateria, vamos tocar guitarra, porque isso vai animar mais, vai trazer mais jovens. Enquanto tinham aqueles senhorzinhos mais antigos e mais conservadores que falavam, não é bem assim, a vida não pode ser desse jeito. Dentro do lazer também é assim. Muitas coisas dentro do lazer elas são subjetivas. Por isso, quando você baseia em Cristo a sua vida, você vai saber qual é o lazer certo. Eu sempre tenho dito para muitas pessoas com quem eu converso que muitas das nossas escolhas, na verdade, todas as nossas escolhas, elas estão baseadas em adoração. Se você entende quem é Deus para você, a sua adoração ela vai ser correta. Então a sua escolha de música, a sua escolha de roupas, a sua escolha de alimentação, a sua escolha de lazer vai ser baseado naquilo que Cristo é para você, naquilo que Deus é, naquilo que Ele te pede para que você faça. Na questão da vida familiar, muito está influenciado nisso, em como a família está vendo quem é Deus. Se você, com o seu papel dentro da sua casa, colocar para o seu pai, para sua mãe ou para quem mais mora com você, qual a importância de seguir os caminhos de Deus, a sua vida será muito melhor. A sua família vai estar muito mais centrada, muito mais amiga. Claro, problemas sempre vão existir, mas lembrem-se sempre, coloquem Deus em primeiro lugar. Deus, ele sempre está no controle, nunca se esqueça disso. Beleza, gente? Até uma próxima. Falou aí, gente.